Olá pessoal, sou a professora Eliana de Geografia, sou professora da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a primeira aula do segundo bimestre do módulo 1 do ensino médio das unidades escolares da DIESP. E nessa aula falaremos sobre as revoluções industriais e as mudanças provocadas pelo desenvolvimento tecnológico e econômico e o panorama mundial com a velha e a nova ordem mundial, a globalização e a formação dos blocos econômicos e a mudança ocorrida nas cidades no contexto da globalização. Com a primeira revolução industrial, houve o crescimento das áreas urbanas e os trabalhadores rurais perderam seus empregos no campo. Houve o êxodo rural. A Inglaterra foi a pioneira, principalmente por toda a sua história de acumulação de capitais e evolução técnica para o desenvolvimento das máquinas. A segunda revolução industrial começou na segunda metade do século XIX, que apesar de se manter forte na Europa, se expandiu para novas fronteiras como Estados Unidos e Japão, que também se destacaram. Mas foi nas primeiras décadas do século XX que se percebeu que essa segunda fase impôs mais transformações que a primeira, inclusive na dinâmica de produção que está por trás de todo o desenvolvimento técnico, científico e de trabalho. Entretanto, após a Segunda Grande Guerra Mundial, o processo produtivo passou a seguir outros caminhos. Os investimentos em pesquisas ganharam grandes proporções e no início da década de 1970 surge a terceira Revolução Industrial, que teve como base alta tecnologia, a tecnologia de ponta, o que chamamos de high-tech. A tecnologia trouxe novidades como a microeletrônica, a informática, o robô, o sistema, a telemática, a biotecnologia, a engenharia genética, a biologia molecular e outras inovações que passaram a fazer parte do cotidiano de parte da população mundial. Ao final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, que possuíam ideologias e interesses opostos, travaram uma disputa pela hegemonia mundial. Essa fase, conhecida como Guerra Fria, tinha de um lado os Estados Unidos capitalista no Ocidente e de outro a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas socialista no Oriente. A diferença de sistemas econômicos caracterizou essa disputa como uma bipolaridade, dois polos de poder, capitalismo versus socialismo, ou oeste versus leste. O marco dessa divisão foi a construção do Muro de Berlim em 1961, que dividiu a Alemanha em duas áreas de influência. Embora muitos países estivessem envolvidos nessa divisão, muitos se mantiveram neutros. Apesar do nome Guerra Fria, não houve confronto direto entre as potências, apenas conflitos indiretos foram comuns nesse período, como a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, que dividiu o país no paralelo 38. Porém, o mundo vivia sob a ameaça constante de um grande confronto, haja visto o poderio do arsenal de armas nucleares de ambos os países. Cabe destacar que ambos os países apresentaram evolução nos meios de comunicação que entraram nessa disputa divulgando o desenvolvimento tecnológico, o que tornava mais acirrada a disputa entre as potências. A corrida armamentista e a corrida espacial foram veiculadas na tentativa de demonstrar o poderio dessas potências. A partir da década de 1970 e 1980, a União Soviética entra em colapso. A estrutura de produção soviética não conseguiu acompanhar o desenvolvimento capitalista, que contava com o auxílio da iniciativa privada. Alguns fatores consolidaram o fim da Guerra Fria. A fragmentação da União Soviética e do leste europeu, influenciado pelo socialismo soviético, elevados gastos militares, crise no abastecimento de bens de consumos e agrícolas, atraso tecnológico e o acidente em Chernobyl. O fim da bipolaridade mudou a face do mundo. Hoje não se evidencia o poder por seu potencial bélico ou militar, mas sim por suas características e desempenho econômico e tecnológico. A influência dos países se dá pela disponibilidade de capitais, qualificação, desenvolvimento tecnológico e nível de produtividade. O mundo multipolar se estrutura entre as seguintes potências: Estados Unidos, Japão, União Europeia, principalmente a Alemanha. Mas o que é globalização?
Esse termo começou a ser empregado no fim da Guerra Fria e logo após a Terceira Revolução Industrial, com a ideia de integração dos povos, flexibilização das fronteiras territoriais e expansão do capitalismo, o que levaria à expansão global para empresas transnacionais. Essa expansão econômica ocorreu após a Segunda Guerra e se concretizou na Revolução Técnico-Científica e Informacional, iniciada nos anos 70. Mas a globalização e a continuidade desse processo de mundialização capitalista vem ocorrendo desde a expansão marítima europeia. Podemos definir a globalização como a atual fase da mundialização do capitalismo. Esse processo de integração e interdependência planetária se expandiu com as grandes navegações, inclusive com a estrutura das colonizações, onde se formou uma grande dependência cultural. Os fluxos de globalização não alcançam todo o planeta, somente atingem principalmente os lugares bem equipados com infraestrutura de transportes, comunicações, energia, etc. Esses lugares foram pontos de interconexões das redes globais. Os avanços tecnológicos, principalmente nos setores de comunicação e transportes, houve uma intensificação no processo de globalização. Atualmente, quase o mundo todo está interligado por cabos de fibra óticas, satélites de comunicação, que permitem conectar qualquer lugar que tenha uma antena parabólica para captar ondas de rádio, televisão e telefonia celular. A globalização tem como principais características a formação de um mercado global, a tendência à homogeneização cultural, representada pela música, comida, vestuário, etc., e a formação de blocos econômicos, que são grupos de países que visam aumentar as trocas comerciais regionais. A globalização também tem seus aspectos negativos. Contribuiu consideravelmente para a expansão da concentração da renda no mundo, o que levou ao aumento vertiginoso da pobreza no mundo. Além disso, a massificação cultural que ridiculariza os diferentes, o que estimula o surgimento de movimentos anti-globalização e a radicalização por parte de alguns grupos que se sentem subjugados e assumem posturas radicais, formando grupos paramilitares que promovem o terrorismo. A globalização tornou as cidades mais interdependentes e estimulou as ligações entre as cidades que possuem a infraestrutura necessárias de vários continentes, formando assim uma rede global intensamente interconectada, transformando-as em centros vitais da economia global. No decorrer do processo de evolução humano, algumas cidades tornam-se centros de poder decisório em escala global. Essas cidades são denominadas cidades globais, pois passaram a centralizar atividades econômicas, principalmente no setor terciário, promovendo a integração das economias dos países em que se localizam com os mercados globais. Essas cidades exercem uma função de coordenar as dinâmicas econômicas, políticas e burocráticas em todo o mundo ou regiões específicas. Como exemplo, podemos citar a cidade de São Paulo, que exerce influência nos serviços, estruturas e negócios de toda a América do Sul, e Nova York, que exerce a mesma influência, porém em âmbito global. Na aula de hoje, você aprendeu sobre as mudanças que o processo de industrialização e desenvolvimento tecnológico trouxeram para o cenário mundial. Viu como o processo de globalização vem se tornando intenso e trazendo mudanças para o cenário mundial. Aprendeu que a globalização trouxe mudanças culturais e criou uma nova condição para os espaços urbanos, que hoje apresentam novas funções. Agora é com você. Consultando sua orientação de estudos, você poderá aprender mais sobre o mundo em que está vivendo. Um abraço e até breve.